Adicionando o Event Dispatcher no nosso framework PHP. Mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final, meu nome é Gleison e hoje estou trazendo para vocês mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Hoje, dando continuidade aí ao nosso framework aí feito em PHP, a gente vai adicionar um sistema de Event Dispatcher aí no nosso framework. Então, se você não sabe o que é um Event Dispatcher, eu também vou explicar aqui para vocês. Lembrando que essa aula aqui é a continuação do nosso projeto do Framework, então se você não assistiu às outras aulas, você precisa assistir para você poder vir aqui e entender. Então você vai lá, assiste as aulas, volta aqui e aí você vai poder dar continuidade, tá legal? Então, aí na última aula a gente viu como adicionar aí um sistema de deferrable aí dentro do nosso Framework, né? Ou seja, para criar ações que são executadas aí após, né, os dados serem enviados aí para o usuário. A gente viu ali também como utilizar o Output Buffer aí do PHP, tá? E hoje a gente vai ver aí como adicionar sistema de eventos dentro da nossa aplicação, tá legal? Então, vou deixar aqui para vocês o link aí do nosso curso, né, de PHP moderno completo. Vou deixar também o link aqui da playlist aí de HTML, que também vai ser importante aí para as próximas aulas. Vou deixar também aí o link da aula passada, tá legal? Se estiver gostando do curso, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, comenta aqui embaixo, curte o vídeo, segue nas redes sociais, @classe final e vamos lá para o código para te mostrar isso aqui na prática. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, o que é um Event Dispatcher aí dentro de uma aplicação, tá? Então, primeiro vocês precisam entender o que é um sistema orientado a eventos, tá? Então, eu vou mostrar aqui a forma tradicional e depois eu vou explicar aí como que funciona um sistema de eventos, tá legal? Então, imagina o seguinte, eu tenho aqui dentro da minha aplicação, certo? Um código que vai ser executado quando um usuário é cadastrado. Então, eu vou lá, o cara entra na minha página, vai lá, preenche o e-mail, nome, senha, etc. Clicou no botão cadastrar. Vai ser executada alguma ação. Que ação que vai ser executada é essa? Eu vou salvar esse usuário no banco de dados. Essa é a ação de cadastro. Então, o que é um cadastro? Cadastro é o usuário vai pegar, vai mandar os dados e eu vou gravar esses dados no meu banco de dados. Isso é o cadastro, tá? Uma vez que eu fiz esse cadastro, eu posso, se eu quiser, mandar um e-mail de boas-vindas. Olha, bem-vindo à plataforma e tudo mais, e assim por diante. Geralmente, quando você faz esse código pela primeira vez, o que vai passar na sua mente primeiro, né? Então, você vai falar o seguinte, beleza, se eu preciso mandar um e-mail depois que eu criei esse usuário no meu banco de dados, eu simplesmente vou fazer desse jeito. Então, eu tenho aqui a minha função create. A minha função create, ela vai criar esse usuário no banco de dados, ela vai salvar lá no banco de dados. Na linha de baixo, o que eu vou fazer? Eu vou clicar, eu vou colocar o meu código que manda o e-mail. Então, eu vou mandar aqui o meu send welcome mail, certo? Então, eu vou fazer dessa forma, tá? É uma forma, funciona. Qual que é a grande questão aqui? A grande questão aqui é que você está fazendo um acoplamento aqui entre dois itens que não tem nada a ver. Repara, criar o usuário no banco de dados é uma ação completamente diferente de enviar e-mail, tá? Então, se você estiver fazendo um código, você acabou de fazer duas funcionalidades diferentes dentro do mesmo código. Isso daqui a gente chama de acoplamento, tá? E qual é o problema desse acoplamento, tá? Imagina que um belo dia alguém chegou para você e falou, olha, eu quero mandar um outro tipo, fazer uma outra ação. Eu quero adicionar alguma coisa aqui, por exemplo, eu quero mandar um WhatsApp. Como que vai ficar seu fluxo? Seu fluxo vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, o usuário vai se cadastrar, eu vou salvar no banco de dados, eu vou mandar o e-mail e eu vou mandar a mensagem do WhatsApp. Repara que ficou uma sequência, certo? E aí, no seu código, o que você vai ter que fazer? Nesse código que já tinha o e-mail aqui, você vai ter que vir aqui e colocar o código do WhatsApp. Ou seja, você aumentou o acoplamento. Você não mexeu no salvar o usuário, mas você teve que mexer no código que salva o usuário. Então, repara que esse código aqui é o código que executa toda essa ação. Então, cada vez que alguém mandar você colocar alguma coisa aqui, você precisa acrescentar aqui. Se você precisar tirar, né, então eu preciso tirar
por exemplo, o e-mail de boas-vindas. Você vai ter que vir aqui no seu código e remover. Repara que esse código ele não tem vida própria, né? Ele está sempre atrelado. Ou seja, toda vez que muda um, você tem que vir aqui acrescentar. Né? Toda vez que tira um, você tem que vir aqui e remover. E isso pode causar problema. Imagina, você acrescentou um cara aqui, esse cara pode acabar dando um problema nos de cima. Além disso, eu comentei, né, na aula passada a gente adicionou suporte a ações que acontecem depois que o usuário se cadastra no sistema. Essas ações, né, de mandar e-mail ou mandar e-mail WhatsApp, elas poderiam ser atrasadas. Ou seja, eu cadastro o usuário, salvo no banco de dados, já retorno essa resposta para o navegador, já mando o usuário para a tela inicial ali da aplicação e por trás dos panos eu vou mandando essas informações aqui, tá? Isso é uma forma de fazer, tá? E agora imagina o seguinte, chegou mais um outro tipo, né, de e-mail aqui para você mandar. Então agora alguém falou para você, olha, além de o usuário se cadastrar e salvar no banco, tem que mandar o e-mail de boas-vindas, tem que mandar o WhatsApp, tem que mandar o e-mail de confirmação de conta. Aí você vai ter que vir aqui no seu código. Você não mexeu em nada nesse fluxo. Você não mexeu no usuário, você não mexeu na parte que salva, você não mexeu na parte que manda e-mail, você não mexeu na parte que manda o WhatsApp. Mas você vai ter que vir aqui e acrescentar mais código para poder mandar uma confirmação de e-mail. E aqui no caso, eles estão sendo aqui executados de forma síncrona, né? O PHP ele roda um comando depois do outro, ou seja, isso daqui primeiro ele manda esse, depois esse, depois esse. Se, por exemplo, der erro no e-mail, o que acontece com o WhatsApp? Ele manda ou não manda? Se der erro no WhatsApp, vai mandar o e-mail de confirmação ou não vai? Certo? Ou seja, uma ação ela depende que a outra termine para funcionar, tá? Então isso daqui é um problema de acoplamento. E aí você pode dizer, ah, mas tudo isso aqui tem a ver com cadastro de usuário, faz sentido estar junto. Vamos para um outro exemplo. Imagina você tenha esse cenário aqui, ó. Toda vez que um produto é cadastrado, tem que salvar no banco, criar uma descrição feita por IA, certo? Tem que otimizar a imagem, né? Então se a imagem for muito grande, tem que diminuir, tem que otimizar, tem que adicionar marca d'água e tudo mais. Tem que enviar esses dados lá para o Google, para aparecer lá, né? Quando você pesquisa um produto no Google, aparecer lá o preço e tudo mais. Tem que mandar esses dados lá para o Facebook, para aparecer lá dentro da sua loja no Facebook. Tem que mandar um e-mail para os clientes que têm interesse nesse tipo de produto. Olha como que vai ficar seu código. Criar, mandar e-mail de... deixa eu tirar esse e-mail de boas-vindas, nesse aqui ficou repetido. Gerar descrição, otimizar imagem, enviar para o Google, enviar para o Facebook e enviar e-mail marketing. Ou seja, o seu código está totalmente preso uma coisa com a outra. Otimizar a imagem não precisa estar junto aqui de salvar o produto. Gerar uma descrição de IA também não. Mandar para o Google também não. Mandar para o Facebook também não. Mandar e-mail marketing também não. Isso daqui não faz parte desse fluxo, né? Não faz parte do fluxo de cadastrar um produto. Então, isso daqui gera um acoplamento. E como que a gente faz para resolver esse problema? Uma das estratégias é você trabalhar com Event Driven Design, ou seja, você cria um design do seu código orientado a eventos. Tá? Então, como que ficaria o nosso primeiro exemplo aqui, certo? Utilizando eventos. Ele ficaria da seguinte forma. O usuário se cadastra, eu salvo no banco e eu disparo um evento, falando, olha, o usuário foi atualizado. Fim. Meu fluxo termina aqui. Então, eu crio o usuário e disparo um evento. Olha, o usuário foi atualizado. Fim. O meu código não sabe quem vai reagir a esse usuário atualizado. E aí você tem os seus listeners, tá? Então, como que funciona numa arquitetura orientada a eventos? Você dispara um evento, é como se você gritasse no meio da rua. Olha, o produto foi atualizado, o produto foi cadastrado. Se alguém tiver ouvindo, se alguém tiver interesse nesse seu evento, ele vai automaticamente reagir. Ou seja, nesse caso aqui, você tem 3 eventos que estão ouvindo. Eles são listeners, tá? Então, eles são o que nós chamamos de listeners. Esses listeners, eles estão ouvindo. Toda vez que alguém grita usuário atualizado, automaticamente esse cara vai mandar um e-mail. Na verdade, vai mandar um e-mail de boas-vindas. Esse cara vai mandar um WhatsApp e esse cara vai mandar um e-mail de confirmação de conta.
Aqui no caso seria user created, né? Então, só a correção aqui. Então, nesse caso aqui, isso é uma estrutura orientada a eventos. Vamos para o outro exemplo aqui, né? Como que ficaria lá o nosso sistema de produto. Cadastrei um produto, salvei no banco, disparei um evento. Falei, olha, produto foi criado, fim. Esse meu código não faz a menor ideia de quem vai fazer alguma coisa com essa informação. E ele não se importa. Eu posso vir aqui e colocar um novo evento e ele nem vai ficar sabendo. Eu posso vir aqui, tirar um desses eventos e ele nem vai ficar sabendo. Ou seja, esse meu código ele não muda. Ele só vai mudar se mudar a lógica daqui de dentro. Caso contrário, eu preciso colocar um novo evento. Tem problema, um novo listener no caso, né? Não tem problema, acrescenta aqui, ele não fica sabendo. Preciso tirar aqui, por exemplo, essa parte de enviar os dados para o Facebook. Tá bom, você deleta e acabou, ele não fica sabendo. Ou seja, é uma forma de você trabalhar com desacoplamento, né? Então, a partir de agora, cada listener ouve um evento e reage a esse evento. Esse listener não sabe desse, que também não sabe desse, não sabe desse, não sabe. Eles nem se conhecem. Eles estão ouvindo o mesmo evento, eles nem se conhecem e eles não fazem a menor ideia do que o outro faz. Esse evento de criar descrição do IA, ele não faz a menor ideia de quem está criando esse evento. Ele sabe que ele tem que ouvir esse evento. Quem vai criar esse evento também não é problema dele. Ou seja, esse cara não sabe quem cria o evento, ele sabe que o evento existe e que ele tem que reagir a ele, mas ele não sabe quem criou e esse cara que criou não sabe quem vai reagir a esse evento. Ele simplesmente cria o evento e joga lá e fim. Se não tiver ninguém interessado, vamos supor que não tivesse ninguém aqui. Para ele é indiferente. Esse código continua funcionando mesmo que não tenha ninguém ouvindo, tá? Então, isso daqui é um sistema orientado a eventos. É isso que a gente vai adicionar no nosso framework. Então, estou aqui já com o meu código, certo? A gente vai fazer algumas alteraçõezinhas aqui, certo? Nesse código, só para melhorar. Primeiro de tudo nós temos esses services aqui, eles estão com letras minúsculas e o restante aqui, né? Os controllers aqui estão com letras maiúsculas. Os services, quando a gente trabalha dentro de um framework, eles seguem a mesma nomenclatura dos controllers. Diferente dos componentes, que geralmente é minúsculo, e as configs, que geralmente são minúsculas, os services seguem aqui as mesmas regras. Então, vou mudar todos eles aqui para uma Pascal Case, ou seja, vou transformar eles aqui a nomenclatura. Então, DB vai ser DB maiúsculo, Defer com D maiúsculo, Environment com E maiúsculo, Response com R maiúsculo, Route Resolver vai ficar Route Resolver, tudo junto, com os dois R's maiúsculos. Router vai ficar também com R maiúsculo. E o Functions aqui também vai ficar com F maiúsculo. Fiz isso, vou vir aqui no meu app e vou atualizar aqui os meus requires. Então, Functions, vou colocar aqui o meu Route Resolver, vou colocar aqui o meu Router, vou colocar aqui o meu Environment, vou colocar aqui o meu DB, o meu Defer e o meu Response, certo? Vou salvar, vou voltar aqui, só atualizar para ver se nada quebrou e maravilha. O que mais que a gente vai fazer aqui? Nas nossas configs, nós temos aqui o routes e ele está dentro dessa função getRoutes. Geralmente, configs também costumam não ter funções. A gente costuma só retornar os dados das configurações. É o que a gente vai fazer aqui. Então, vou tirar aqui essa function. Vou deixar só o return aqui, ó. Certo? Vou formatar aqui. Maravilha. Já ficou mais simples aqui. Agora, aqui no nosso app, veja que deu erro aqui no getRoutes, tá? E o que nós vamos fazer aqui? Simples. Nós temos aqui a nossa config aqui, ó, pegando das rotas. Eu vou recortar esse código daqui. Eu vou vir aqui, ó, embaixo do... Na verdade, eu vou colocar aqui em cima do loadenv, eu vou colocar aqui, ó, routes, criar uma variável routes, e vou colocar que ela é igual ao código que eu copiei ali, né? Então, quando eu coloco desse jeito aqui, routes é igual ao require desse arquivo routes,
ele vai pegar automaticamente esse retorno e vai jogar dentro dessa variável routes. E a partir de agora, ao invés de eu ter aqui o getRoutes, eu passo só o routes aqui, certo? Vamos ver se funcionou. Atualizei, tudo funcionando, nenhum erro, tá? Perfeito. Agora a gente vai fazer as tipagens. Então aqui nas tipagens, então no nosso arquivo de tipos, nós vamos criar aqui a tipagem necessária aqui para o que a gente vai fazer, tá? Então aqui no comecinho, eu vou criar aqui um psalm type, eu vou chamar de event, vai ser o meu evento, tá? O que vai ser o meu evento? O meu evento, ele é um array, certo? E aí eu vou abrir aqui o sinal de menor, ou seja, eu estou dizendo agora qual é o tipo desse array, tá? Ele vai ser do tipo string, ou seja, a chave dele vai ser do tipo string, vírgula. E o valor vai ser de qual tipo? O valor dele vai ser um outro array, certo? Esse outro array, novamente, qual vai ser a chave dele? A chave dele vai ser do tipo string. E o valor dele vai ser o quê? Vai ser uma closure ou uma string. A gente já vai entender isso aqui na prática. Vou fechar aqui os dois sinais de maior que. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está criando, tá, um tipo, certo? Chamado event, tá? O que é esse tipo aqui? Então, aqui eu estou dizendo que esse evento ele vai ser um array. Esse array, né, a chave dele vai ser do tipo string, então vai ser lá array, aí vai ter a chave string. E qual vai ser o valor desse item? Vai ser um outro array, certo? Esse outro array, qual vai ser o tipo da chave? Vai ser do tipo string. E qual vai ser o valor? Vai ser ou uma closure ou uma outra string. Então, e quando a gente coloca, né, a chave assim, ó, nós estamos criando um array associativo, ou seja, um array onde você tem as chaves, elas têm nomes, certo? Quando você coloca desse jeito aqui com o sinal de menor, você simplesmente está dizendo o tipo da chave, você não está definindo o nome delas. Ou seja, você não tem o nome das chaves ainda. Você sabe que essas chaves aqui, nesse caso do meu exemplo, elas vão ser do tipo string. E o valor, que vai ser isso daqui, ele vai ser um array, que também vai ser do tipo string e vai ser closure string, tá? Então, maravilha, a gente já vai ver isso daqui na prática. Aí eu vou criar um outro psalm type, certo? Eu vou chamar de event dispatcher. Esse cara vai ser o que vai chamar a minha ação. Então, vou colocar aqui event dispatcher, certo? O que ele vai ser? Ele vai ser uma closure. Essa closure, ela vai receber o string, o nome do evento. Então, event name, certo? E ela vai receber um array de argumentos, que vão ser as opções, tá? E ele não vai retornar nada. Então, o que é isso daqui? A gente está criando o Event Dispatcher. O Event Dispatcher é o que vai, de fato, chamar o meu evento. Ele que vai gritar, tá? O Event Dispatcher, aqui no nosso desenho, do nosso fluxograma, ele é essa ação aqui, ó. Isso daqui, ele é o Event Dispatcher. É o cara que eu vou gritar e falar assim, olha, produto foi criado. Toma, se vira. Então, esse daqui vai ser o Dispatcher, tá? Ou seja, ele vai receber aqui o nome do evento, certo? Qual é o nome do... O que eu estou gritando? Ah, o usuário criado, usuário atualizado, produto criado, produto atualizado, etc. Beleza. O cara que vai reagir isso daqui, quais dados ele precisa? E aqui você vai passar os dados que você quer. Então, por exemplo, usuário criado. O que provavelmente você vai passar aqui nos args? Você vai passar o usuário, certo? Ah, produto criado. O que você provavelmente vai passar aqui no args? Você vai passar o produto. Ou as informações do produto que você acha que esses serviços podem querer, tá? Então, beleza, criei aqui o meu tipo. Agora a gente vai vir aqui nas configs e vamos acrescentar também. A gente já viu que a gente está passando tudo pelas configs. Então, event dispatcher vai ser do tipo event dispatcher, certo?
Feito isso, nós já temos aqui a nossa tipagem concluída, tá? Então, perfeito. Vamos voltar aqui ao nosso arquivo app. Beleza. Agora que a gente criou o nosso arquivo app, dentro das nossas configs, tá? Eu vou criar um arquivo chamado events, tá? Que vão ser os eventos. Aqui é onde nós vamos configurar quais serão esses eventos, tá? Mesma coisa. Aqui, qual é o tipo? A gente acabou de criar um tipo chamado event. Então, event, eu vou retornar aqui uma lista de eventos, certo? Beleza. Então, vou limpar aqui. Isso aqui são as nossas rotas. Como que tem que ser o nosso evento? De acordo com o que nós definimos. Tem que ser um array, certo? Opa, eu apaguei o arquivo de rotas sem querer. Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Deixa eu apagar o arquivo certo. Então, maravilha. Agora sim. Então, deixa só eu voltar aqui no meu routes. Deixa eu só voltar aqui, né, para route também, que ficou errado. Agora sim. E agora sim, no meu arquivo de events, vai ser um event. Então, como que tem que ser o evento? Bom, o evento, a gente viu que tem que ser um array. O array está aqui, ó, está criado, certo? Esse array tem que ser de qual tipo? Tem que ser string, certo? O que vai ser esse string? String vai ser o nome do evento. Então, por exemplo, eu quero criar um evento chamado userCreated, que vai ser chamado, tá? Então, que vai ser esse carinha aqui, ó. Então, deixa eu voltar aqui. Vai ser esse evento aqui, ó, userCreated, certo? Então, o nome dele, userCreated, certo? Beleza. Qual tem que ser o tipo dele? O tipo dele tem que ser um array aqui, ó. Então, tipo vai ser um array. Esse array vai ter o quê? Ele tem que ser string, certo? O que eu vou colocar aqui, então? Aqui eu vou colocar o nome do arquivo que vai ser o listener, ou seja, eu vou criar uma lista, um embaixo do outro, de quais são os listeners que eu quero para esse evento. Ou seja, esse evento, quem vai escutar? Vai ter esse cara escutando e esse cara escutando. Então, eu vou colocar os nomes desses eventos, desses listeners, no caso, aqui. Esses listeners nós vamos criar ainda. Eles vão ser nome de arquivos do PHP que a gente vai incluir e aí a gente vai chamar funções dentro dele, tá? Então, quais listeners eu vou criar? Eu vou criar um listener chamado userCreated email listener, certo? Maravilha. A gente viu aqui que é um tipo string. E qual vai ser o valor dele? Bom, o valor dele tem que ser ou uma string ou uma closure. String é qual é o nome da função que vai estar dentro desse arquivo que eu vou chamar. Então, eu vou criar esse arquivo, eu vou criar uma função lá dentro e eu vou falar o seguinte, olha, quando o user, aqui no caso é created, né? Quando o user for chamado, você vai vir nesse arquivo e você vai chamar uma determinada função, tá? E por que aqui o nome é created, né? Porque todos os eventos são no passado. Então, por exemplo, e o usuário já foi criado, eu só estou reagindo a esse evento. Produto já foi cadastrado, eu só estou reagindo a esse evento. Pagamento já foi realizado, eu só estou reagindo a esse evento. Portanto, os eventos são sempre no passado, tá? Aqui, qual é o nome da função que eu quero? Eu quero uma função chamada handle user created email event. Eu quero que ele reaja a essa função aqui. Então, dentro dessa user created email listener vai ter uma função com esse nome aqui. Perfeito. Vírgula. Quero colocar mais um evento aqui. Então, quero registrar um outro evento. User created WhatsApp
WhatsApp listener, certo? O que ele vai chamar lá dentro desse arquivo? Handle user created WhatsApp e-mail event, tá? Não sejam preguiçosos, tá, gente? Nomes de arquivos, nomes de funções tem que ser nomes explicativos, tá? Não adianta você colocar assim só, por exemplo, HW, né, de handle WhatsApp, essa preguiça. O PHP não vai ficar mais pesado porque você pôs um nome de uma variável grande, tá? Então, por favor, coloquem nomes que façam sentido. Então, opa, deixa eu voltar aqui e vou ter que colocar novamente aqui o nome do meu evento. Perfeito. Linha de baixo. Quero colocar mais um evento. Que evento vai ser esse? User created Facebook listener. Lembra que eu coloquei que aqui poderia ser o nome de uma função, mas também poderia ser uma closure? Cara, de repente eu quero uma closure aqui. Então, eu posso vir aqui e colocar uma closure, tá? Então, vou colocar aqui uma closure. E eu vou colocar aqui uma closure que vai estar dizendo assim, ó. Ela vai dar um print, né? E vai simplesmente escrever aqui, ó. Não implementado. Certo? Basicamente isso. Então, aqui a gente criou essa closure, né? De acordo com o nosso tipo aqui, ó. Só que, na verdade, não é uma closure aqui. Vai ser até melhor, ó. A gente vai fazer o seguinte. Aqui nós vamos criar um tipo específico para essa closure. Por quê? Todas as funções que a gente chamar, ou seja, todos os eventos, eles vão receber algumas informações. Então, vou colocar aqui, ó, psalm type. Eu vou colocar aqui event handler, certo? Eu vou colocar aqui que ele vai ser uma closure. Ele vai receber aqui as configs. Então, vou colocar aqui, ó, configs, certo? Além das configs, ele vai receber os nossos argumentos. E ele vai ser do tipo void, tá? Nesse caso aqui, ó, então o que vai acontecer? O event handler vai ser, ao invés desse closure, vai ser aqui, ó, event handler. Ou seja, essa função, tá, que eu estou criando aqui, certo? Esse camaradinho aqui, ó, ele vai poder receber aqui, de repente, as configs e ele pode receber aqui os argumentos. Ou seja, para que servem essas configs? Não sei, eu posso querer usar alguma coisa da config. Por exemplo, eu posso querer utilizar aqui da minha config, eu posso querer utilizar, por exemplo, o response. Eu posso querer utilizar da minha config, de repente, alguma outra coisa, certo? Eu posso querer, de repente, usar o defer. Ou seja, eu disparo um evento, esse evento grava essa informação no defer, ou seja, para ele ser executado depois que eu retornar essas informações, ela vai ser executada depois. Então, por isso que nós estamos criando aqui, né, esse evento, tá? Então, esse evento, ele é um array, que ele recebe uma string, certo? Essa string, né, ela vai ter um array dentro, ou seja, a chave é uma string e dentro é um array, certo? Esse array de dentro, ele vai ser uma string e uma string na frente, ou ele vai ser uma string e um event handler, ou seja, uma closure que recebe as configs e um array de argumentos, tá? Aqui no caso, até para você ver como que isso daqui funciona, eu vou criar aqui, ó, events desse jeito, vou atribuir aqui, ó, na minha variável e vou retornar os events aqui embaixo, events, certo? E aqui na minha annotation, eu vou colocar aqui, ó, que eu tenho um var, ele vai ser events, certo? E aqui, o que vai acontecer agora? Quando eu vier aqui, por exemplo, nos events, ó, então, events, eu vou passar aqui, por exemplo, um nome qualquer, certo? Aí eu sei que dentro dele vai ter um outro string, certo? Então, por exemplo, listener, certo? E aqui, dentro desse listener, né, o valor que eu vou ter aqui, então, se eu criar aqui, ó, uma variávelzinha só para armazenar, ó, t,
essa minha variável, ele vai dizer o seguinte, ó, que ela é uma string ou ela é uma closure. E aqui, na verdade, é só event, né? Então, agora sim, eu tenho aqui. E aqui, só para ficar melhor, né, o nome aqui, na verdade, o nome está errado aqui. A gente vai mudar aqui, ó. Só, ao invés de ser event, vai ser events, tá? Então, aqui vai ser events. E aqui eu vou tirar esse array, porque, na verdade, isso daqui é um array são os eventos, né? Então, eu tenho esses eventos aqui, ó, tá? E aí, assim, se eu vier aqui nessa variável events e eu colocar aqui, por exemplo, user, aí eu colocar aqui o listener, certo? E eu atribuir isso daqui em uma variável, então vou colocar aqui, por exemplo, assim, ó, variável t é igual, então deixa eu arrumar aqui, variável t é igual a isso daqui. Essa minha variável t, ó, eu vou saber que ela é uma closure, que ela recebe as configs e uma lista de argumentos e não retorna nada, ou ela vai ser uma string, tá? Então, agora o tipo fica mais certinho aqui, tudo bem? Feito isso, aqui já está, né, funcionando. Nesse caso aqui, eu posso deixar sem as variáveis aqui, não tem problema eu passar mais variáveis do que uma função utiliza, tá? Então, maravilha. Feito isso, vou voltar aqui no meu arquivo app. Depois das configs, eu vou criar aqui uma... A propósito, né? Antes de mexer aqui, eu vou importar aqui o meu serviço, certo? Eu vou importar aqui o meu event dispatcher, que nós ainda não criamos, né? Nós vamos criar aqui o nosso serviço ainda. Nós só criamos, por enquanto, os eventos. Vamos criar o serviço. E eu vou colocar aqui que uma variável event dispatcher, certo? Ele vai ser uma função chamada create event dispatcher, que ainda não existe, certo? A gente viu que para poder criar o evento, a gente vai precisar passar, né, a gente vai ter que ter as configs lá dentro, ou seja, ele vai ter que ser capaz de receber as configs e ele também, né, vai ter que ser capaz de receber aqui os nossos eventos, tá? Então, criei aqui o Create Event Dispatcher. Vou vir aqui, ó, embaixo de routes, também vou importar aqui os events, certo? Então, agora eu tenho aqui, ó, events. E o que eu vou passar para esse Create Event Dispatcher? Eu vou passar as configs e os eventos, certo? Ou seja, essa função aqui, ela vai criar um dispatcher. Esse dispatcher vai ter dentro dele as configs, certo? E ele vai ter a lista dos eventos que estão registrados. Ou seja, ele vai receber isso daqui e com base nisso daqui ele vai decidir, né, o que ele quer fazer. Maravilha. Agora eu vou vir aqui no Services e vou criar aqui o meu Event Dispatcher.php, certo? Vou criar a minha função. Function create event dispatcher. Ela não vai retornar nada, certo? Deixa eu importar aqui o meu tipo, certo? Então, vou importar aqui os events e vou importar também as configs, certo? Então, o que a gente está passando para essa função? Configs e eventos. Então, vou colocar aqui array configs, array events, certo? Para ficar tipada, vou colocar aqui, ó, na tipagem configs e eventos, certo? Perfeito. Agora, o que vai acontecer? Lembra que tudo que a gente estava fazendo, a gente estava passando através do configs. Então, o ideal, inclusive, a gente definiu aqui no nosso tipo, que na config ela vai ter o event dispatcher, ou seja, a pessoa vai conseguir chamar o event dispatcher através da config, certo? A gente precisa então que o event dispatcher ele fique dentro da config, do mesmo jeito que a gente fez com a resposta, ou seja, a gente só pode chamar o response
através das configs. Do mesmo jeito que a gente fez o defer, a gente só pode chamar o defer através das configs. Então, a gente precisa que o event dispatcher ele tenha aqui, certo? Ele esteja dentro aqui das configs. Mas por que eu não posso simplesmente colocar ele aqui? Porque a gente acabou de dizer que ele precisa saber das configs primeiro, certo? Ou seja, ele vai receber as configs, ele vai criar uma função que vai ser o dispatcher, mais ou menos como a gente fez o defer aqui, ó, certo? Então lembra que no defer a gente chamou ele e retornou uma função, ó, tá vendo que a gente criou uma função dentro de uma função para retornar ela, mais ou menos como a gente fez também no response, ó. A gente chamou o createResponse, passou para ele os dados que a gente queria e ele retorna uma função configurada para a gente com esses dados. A gente precisa fazer a mesma coisa. Ele precisa ser capaz de receber as configs e os eventos e retornar uma função, que vai ser o dispatcher em si. Só que a gente precisa que esse event dispatch ele fique dentro das configs, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que o event dispatcher seja capaz de mudar as configs e acrescentar dentro das configs ele mesmo. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui, ó, no nosso event dispatcher. No configs, eu vou receber ele aqui como, né, vou colocar o e-comercial, ou seja, eu vou receber a referência. Então, ao invés do PHP me dar uma cópia das configs, eu vou pegar as configs originais, eu vou configurar aqui, eu vou criar o meu event dispatcher aqui dentro, eu vou atribuir o meu event dispatcher nas configs, e aí sim, isso vai funcionar, tá? Então, maravilha. Então, como que vai ficar aqui, tá? Inclusive, nesse caso aqui, ó, eu nem vou precisar dessa variável event dispatcher aqui, ó, tá? Essa variável não vai servir para nada, então eu vou até tirar daqui, ó, create event dispatcher. E tá perfeito, tá? Porque ela não está sendo usada para nada. Pode ver que daqui para baixo não está em uso. E, inclusive, eu coloquei que a minha função é do tipo void, ou seja, ela não vai retornar nada. Então, o que a gente vai fazer aqui dentro? A gente vai criar aqui uma função event dispatcher, certo? Uma function, certo? Ela vai ser do tipo void, certo? Por que o event dispatcher é void? Lembra que eu falei, ele lança o evento e não sabe quem vai pegar o evento? Exatamente, ou seja, ele não precisa saber se deu certo ou deu errado, porque ele não sabe mesmo de todo jeito quem é que vai receber, então ele não precisa desse feedback. Então, maravilha, criei aqui o meu event dispatcher. O que eu preciso receber aqui no meu event dispatcher de acordo com os nossos tipos? O meu event dispatcher precisa receber um nome e os argumentos. Então, vou copiar e vou jogar ele aqui, ó. Certo? Então, eu vou até colocar, vou importar o tipo aqui, ó, event dispatcher. Jogo ele aqui e vou dizer que essa variável ela é do tipo event dispatcher. Certo? Maravilha. Ou seja, ele vai receber o nome do evento e os argumentos. Tá? Maravilha. Primeira coisa que eu vou fazer, vou verificar se esse evento com esse nome existe nessa lista aqui, ó. Tá? Então, eu preciso usar os meus eventos aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó, use events, certo? Então, vou verificar aqui, ó, se vou colocar aqui, ó, se não tiver dentro dos eventos, certo? A gente sabe que esse events, ele é um array do tipo string aqui, ó. Então, ó, vou colocar aqui qual é o evento, event name. Ou seja, se não tiver esse evento registrado lá, o que ele vai fazer? Retorna. Não tem problema, tá? Ou seja, o cara lançou o evento, não tem ninguém que vai receber esse evento, para ele é indiferente, tá? Isso aqui não precisa causar um erro. Perfeito. Aí, próximo passo aqui, ó. Então, eu vou dizer o seguinte. Quando eu coloco desse jeito, eu vou cair nessa parte aqui agora. Ou seja, quando eu colocar lá events user created, eu vou receber esse array aqui, ó, que são os meus listeners
e o que, que ele vai fazer. Ou seja, isso aqui é um outro array, certo? É um array de listeners, tá? Então, eu vou colocar aqui listeners. Então, listeners, certo? Os meus listeners vai ser isso aqui, ó. Event name, eu vou colar aqui, certo? Se eu passar o mouse aqui em listeners, agora eu sei que esse listeners é um array, que é do tipo string, e que dentro dele o valor vai ser ou uma closure, que vai receber as configs e os argumentos, ou vai ser uma string, tá? Maravilha. Então, eu já tenho os listeners. O que, que eu vou fazer? Mais ou menos como a gente fez aqui com o defer. Eu vou fazer um array walk. Para cada um desses listeners, eu vou ir chamando a função. Então, eu vou colocar aqui array walk. Então, eu tenho aqui os meus listeners. E vai ter uma function, certo? Essa function aqui, ela vai ser do tipo void também. E eu vou usar dois argumentos aqui, ó. Então, o valor, o function, o value aqui, na verdade, é o valor, certo? É esses itens aqui, ó. Certo? O valor, a gente acabou de ver que ele é de qual tipo? Um event handler ou uma string, certo? Então, se eu passar o mouse aqui, eu já sei que o value, ele é ou uma closure ou a string, que é o nome da função. Então, eu vou colocar aqui os tipos, ó. Closure ou string. Eu sempre tenho o costume de tipar, tá? Aqui, esse cara eu vou chamar de event. E aqui, a gente acabou de ver aqui, ó, que aqui, ou seja, o nome do listener, ele é do tipo string. Então, string. Certo? Perfeito. Então, o que, que eu vou fazer? Vou verificar se esse evento ele for instance of, ou seja, se ele for uma closure, tá? Esse instance of serve para dizer se esse item é desse tipo, tá? Aqui já começa a trabalhar um pouco com orientação a objetos. Uma closure, ela é um objeto dentro do PHP, tá? Então, mas a gente ainda não entrou nesse assunto, mas basicamente isso aqui vai verificar se esse evento, certo? Se ele é uma closure em si. Se for, o que, que ele vai fazer? Ele vai simplesmente chamar o evento. Ele chama o evento. O que, que eu preciso passar para ele se ele for uma closure, que a gente viu aqui, ó, a gente definiu no tipo. Eu preciso passar para ele as configs e os argumentos. Então, eu vou colocar aqui, ó, configs e args, certo? E eu simplesmente vou dar um return, tá? Aí, esse configs e o arg vai dizer que eles não existem, né? Por quê? Porque eu tenho que vir aqui, ó, na function, ó, colocar aqui, ó, use configs, certo? E aí eu vou passar ela com o ezinho comercial. Então, eu vou jogar aqui, ó, configs, certo? Além disso, ele precisa dos args, certo? Os args estão aqui. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, dentro dessa função eu ainda não tenho acesso às configs nem aos args. Então, vou vir aqui também, ó, colocar aqui, ó, use, certo? Configs e os args, certo? Agora sim, ó. Então, eu estou passando as configs para essa função. Por que, que eu estou usando o ezinho comercial? Porque eu não quero que ele faça uma cópia. Lembra? A gente falou que a gente quer modificar depois as configs. Então, eu quero que ele seja capaz de receber uma config que tenha um dispatcher lá dentro. Porque eu posso ter um evento que chama outro evento, por exemplo. Um evento dispara outro evento. Então, eu quero que ele receba as configs e que essas configs que eu estou jogando aqui, elas também tenham o event dispatcher lá dentro. Tá? Então, perfeito. Fiz aqui caso seja uma closure. Agora, se não for uma closure, vai ser o quê? Bom, se não for uma closure, vai ser o arquivo, que a gente vai criar aqui ainda a pasta. Então, eu vou colocar aqui, ó. Se o arquivo existir, na verdade, primeiro eu vou pegar o nome do arquivo aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Listener path vai ser o quê? Uma variável, uma constante, na verdade, chamada listeners, que nós ainda não criamos, certo? Mais o nome do arquivo, que no caso é esse key que eu tenho aqui, ó, e aí eu vou chamar de listener name, certo?
Então, vou colocar aqui, ó, listener name mais .php, porque é um arquivo PHP. Então, aqui ele vai dar, esse aqui vai ser o caminho do arquivo, é em qual local ele está. Aí eu vou verificar, ó, se esse arquivo existir, então vou colocar aqui, ó, listener path. Então, se ele existir, certo? O que eu vou fazer se ele existir? Bom, se ele existir, eu vou dar um require once nele. Então, vou incluir o meu arquivo, que por enquanto ele ainda não foi incluído. Maravilha. Aí, incluir o arquivo. Próximo passo é chamar a função. O que eu vou fazer? Vou verificar se essa função realmente existe. Tá? Então, vou colocar function exists. Qual vai ser aqui o nome da função? O nome da função é o meu event aqui, ó, certo? Então, o event ou ele é o nome da função que vai chamar, ou ele é a própria função. No caso, aqui em cima eu já verifiquei se ele é uma função. Então, se ele for uma função, eu já retorno aqui em cima. Automaticamente, quando ele chega aqui embaixo, ele é só string. Então, o event é o nome da função. Então, se a função existir, eu vou simplesmente copiar isso aqui, ó. Joguei aqui, certo? Ou seja, se a função existir, chama a função, passando a config, passando os args, tá? Perfeito. Agora vamos criar esse listeners aqui. Então, vou vir aqui no meu path, vou criar aqui uma outra função, copia e cola, certo? Vou colocar aqui, ó, get listeners path, vou colocar aqui, listeners, certo? Vou vir aqui no meu app e vou colocar aqui, ó, define listeners e get listeners path. Feito isso, se eu voltar aqui ó, no meu event dispatch, já parou de dar erro, tá? Então, beleza. Aqui eu criei o event dispatch. Lembra que a gente falou que a gente precisa colocar ele dentro das configs? Simples. Vou vir aqui no final, vou colocar aqui, ó, configs. Olha aqui, ele já apareceu a opção aqui para mim, event dispatcher. Vai ser o event dispatcher, certo? E por que isso daqui vai dar certo? Porque eu estou passando as configs como uma referência, ou seja, eu estou modificando as configs originais. Então, eu recebo as configs originais e aqui embaixo estou falando, olha, dentro dessas configs originais, adiciona para mim o event dispatcher e esse event dispatcher vai ser essa função aqui, certo? Automaticamente, todos esses configs que eu tenho aqui, ó, eles também vão ter o event dispatch lá dentro. Por quê? Porque todos eles eu passei como referência, tá vendo? Em nenhum momento eles são cópias, eles são o array original. Ou seja, quando eu coloco aqui embaixo, automaticamente vai aparecer aqui para eles também esse event dispatch vai estar disponível para eles usar, tá? Então, perfeito. Agora vamos criar os listeners, né? Então, vou vir aqui dentro da minha pasta src, vou criar aqui uma pasta, listeners, certo? E aqui nós vamos criar os nossos listeners. Então, vou criar aqui o meu primeiro listener, vou vir aqui nos meus events, deixa eu pegar aqui, ó, vai ser isso aqui, ó, create email listener, né? User created email listener, né? Então, venho aqui, novo arquivo, user created email listener.php. Qual é a função que tem que existir dentro dele? Essa daqui, ó, certo? Então, vou criar aqui PHP, eu vou colocar aqui, ó, function, certo? Beleza, ela void. A gente definiu que essas funções, certo? Todas elas recebem o quê? Elas recebem um event handler, que é uma closure de configs e argumentos. E, inclusive, a gente está passando aqui, ó, certo? A gente está passando as configs e os argumentos. Então, vou colocar aqui, ó. Nesse caso, se eu precisar das configs e dos argumentos, eu coloco eles aqui. Então, vamos supor que eu precise. Aí, eu coloco eles aqui. Se eu não precisar, eu não preciso pôr. Ele pode ser só a função assim, não tem problema nenhum. Lembra que eu falei, né? Passar mais parâmetros para uma função não causa erro. No nosso caso, a gente vai usar aqui ambos. Então, eu também vou importar aqui, ó, as configs aqui, ó, para a gente ter o tipo certo. Configs. Então, vou criar aqui, certo? Configs, certo? O que eu quero que aconteça quando esse cara for chamado? Eu quero, inclusive, usar o defer. Eu quero usar aquele defer que a gente criou lá. Eu acho que
fica legal. Então, eu vou colocar aqui, ó, configs, certo? Ou seja, eu quero que essas ações elas executem depois que a resposta foi enviada para o navegador. Então, eu vou chamar o meu defer, certo? O que a gente precisa passar para o defer? Uma função, certo? E essa função vai executar o quê? Eu quero que ele grave num arquivo. Então, eu vou colocar aqui, ó, file, put contents, certo? Onde que esse arquivo vai estar e qual vai ser o nome dele? Base path mais directory separator, ou seja, uma barrinha, mais o nome da pessoa. O nome da pessoa eu vou receber aqui nos args. Então, os meus args vai ser o seguinte. Quando eu criar o usuário, eu vou passar dentro dessa variável args os dados do usuário. Então, eu vou colocar aqui que eu quero de dentro de args, eu vou querer o nome dessa pessoa. Certo? E o que eu vou gravar nesse arquivo? Bom, eu vou gravar uma coisa que está vindo nos args também, porque eu quero. Então, eu quero gravar de dentro dos args, eu quero gravar nesse arquivo o e-mail da pessoa. Certo? E aí, eu vou só passar um file append aqui, para se o arquivo já existir, ele simplesmente vai acrescentando nesse arquivo. Tá? Então, tá aqui a minha ação. Então, quando esse evento for chamado, ele vai cair aqui e esse cara vai automaticamente colocar essa ação para ser executada lá no final, ou seja, depois que o dado for retornado para o usuário. Tá? Vou só copiar esse cara, vou colar aqui e vou criar aqui, vai ser o outro nome aqui, ó. Vai ser o user created WhatsApp listener. Então, vou jogar ele aqui, certo? Qual tem que ser o nome do evento? Handle user, blá, blá, blá. Copiei, colei aqui. Esse cara vai ser praticamente igual. Ele vai gravar no mesmo arquivo, só que ao invés dele gravar o e-mail, ele vai gravar aqui o telefone da pessoa. Então, o que vai aparecer? Um deles vai aparecer o nome e o outro um deles vai colocar o nome e o outro deles vai colocar o telefone. E quem vai criar o arquivo? Aquele que tiver o chamado primeiro, né? Então, quando a gente coloca evento, a ordem com que eles foram criados importa. Então, esse evento vai rodar primeiro. Então, esse evento que vai acabar criando e o próximo evento só vai dar append. Se eu inverter a ordem, aí fica invertido da mesma forma. Então, criei aqui os meus eventos, certo? O terceiro evento eu já defini que vai ser uma função aqui mesmo, tá? Ele simplesmente vai dar print na tela, tá? Perfeito. Agora vamos ver isso aqui funcionando na prática. Então, eu vou vir aqui no meu home controller, eu vou colocar aqui, ó, antes de exibir os dados na página, eu vou chamar aqui, ó, configs event dispatcher, certo? Event dispatcher vai ser o que aqui? E aqui no caso, quando eu abri o meu, não mostrou nada, por causa que eu coloquei o nome errado no evento aqui, ó. Event dispatcher, tá certo, mas olha o nome que eu coloquei aqui em cima, Event Dispatcher, né? Faltou uma letrinha aqui, ó. Então, deixa eu ajustar aqui. Agora sim. Então, quando eu abro parênteses aqui, ó, agora sim, eu sei qual é o nome do evento. Qual é o nome do evento? User created. Se eu colocar o nome de um evento que não existe, o que vai acontecer? Nada. A gente acabou de fazer uma verificação aqui, ó. Se o evento não existir, ele não vai acontecer nada, certo? Beleza. E o que eu vou passar de dados para ele aqui? Vou passar os dados agora do usuário. Então, eu vou passar aqui, por exemplo, name. Vou passar meu nome. Certo? Vou passar aqui, por exemplo, o e-mail. Certo? Então, @site.com e vou passar aqui um telefone. Certo? Vou colocar aqui, mais 5511, inventar um telefone qualquer aqui. Perfeito. Certo? Acabei de chamar o Event Dispatcher. Ou seja, quando esse código for chamado, ele vai executar ações que esse cara não faz a menor ideia de onde está sendo executado. Ele não sabe quem vai ouvir esse evento, ele não sabe o que cada um vai fazer. Ele simplesmente joga o evento e fala, tá aqui o evento. Quem quiser, que escute e que reage. Então, vou rodar meu código aqui agora. Certo? Olha aí o que aconteceu. Ele criou o arquivo com o nome, igual a gente pediu. Então, ó, criou aqui um arquivo com o nome. O que esse arquivo vai ter dentro? O nome da pessoa, o e-mail da pessoa, na verdade, e o telefone. Da onde veio o e-mail da pessoa? Bom, o e-mail da pessoa veio desse código aqui, ó. Desse cara, eu estou gravando no arquivo e estou jogando o e-mail.
O do WhatsApp tá gravando o telefone, certo? Então funcionou. E aquele terceiro evento que eu criei aqui, uma funçãozinha aqui, ó, um próprio print aqui, ó, esse print apareceu na tela, não implementado. Ou seja, quando eu rodei o código, automaticamente ele executou 3 ações, sem eu precisar dizer quais são essas ações. Eu cadastrei as ações em um local separado e, a partir de agora, esses códigos estão desacoplados. Esses dois listeners não sabem quem é que está chamando, ele só sabe que ele está recebendo os dados, e quem chama também não sabe quem vai ouvir, só chama. Inclusive, se eu quiser, eu quero remover, por exemplo, eu não preciso desse não implementado, comento ele aqui ou apago, rodo o meu código, ele funciona sem que eu precise vir aqui no meu home e modifique, tá? Eu só vou precisar modificar aqui se eu precisar modificar ou o nome do evento ou se eu precisar mudar os dados que eu estou enviando para esse evento, tá legal? Então, basicamente é assim. Então, a gente criou aqui, né, um Event Dispatcher dentro da nossa aplicação, tá legal? Então, se gostou, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta aqui abaixo, segue nas redes sociais, @classefinal e até o próximo vídeo.